Bom dia, meu grupo vai apresentar sobre o tema aconselhamento genético e eu vou começar explicando o que é esse aconselhamento. É uma conversa entre o médico e o paciente que visa ajudar as pessoas a entenderem como algumas características e doenças são passadas dos pais para os filhos. Várias doenças, elas são de origem genética, por isso é importante fazer esse aconselhamento, porque sua função é ajudar as pessoas a saberem se elas podem ou se elas correm o risco de ter uma doença genética. Ela também vai entender sobre a hereditariedade, então ela vai explicar se uma condição pode ser passada de uma geração para outra. Ela também avalia os riscos reprodutivos, então ela vai analisar as chances de uma doença ser transmitida para os filhos e ela também vai ajudar a entender a como lidar e como evitar que uma doença ela reapareça. Agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação, né? Quem pode fazer o aconselhamento genético? Geralmente, quem realiza os aconselhamentos genéticos são os especialistas, né? Os profissionais especializados nessa área, como um médico geneticista e também os conselheiros genéticos, porque eles sabem de tudo sobre genes e aí também sobre doença, né? E como que ela vai afetar a geração, né? Uma geração para outra, então ele vai saber explicar tudo nesse sentido. Então, geralmente, são eles que realizam o aconselhamento. Tá, mas como que eu faço para ter um aconselhamento? Além de você buscar esses profissionais que né, eu acabei de falar, tem um site que chama Sociedade Brasileira de Genética Médica, que vai né, buscar os profissionais da área, da sua área. Todo mundo pode realizar o aconselhamento? Sim, né? Todo mundo pode fazer o aconselhamento, não é obrigatório. Em algumas situações é recomendado, como em casos de pais, né, que são parentes, né? Na minha família eu tenho exemplo dos meus avós, que são primos de primeiro ou de segundo grau, mas na minha família ninguém tem uma doença genética. Também é recomendado em casos de doenças genéticas na família, como por exemplo a diabetes, que é uma doença bem comum. Também quando há muita perda, né, durante a gravidez, é recomendado o aconselhamento. Também em casos de infertilidade, que a pessoa ela não consegue ter filhos, né, não tem muita dificuldade para ter filhos. E também em situações quando há câncer hereditário, né? Aí também é recomendado fazer o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele é uma prática que surgiu nos Estados Unidos na década de 1840 e ele foi pioneiramente introduzido no Instituto de Genética Humana. O médico que criou, primeiramente, ele quis oferecer suporte às famílias com doenças genéticas e ele tinha o objetivo de fornecer informações sobre características genéticas e suas implicações, afastando o máximo possível dos casos, tornando mais impessoal e afastando também de visões eugênicas de melhoramento genético. Ele introduziu o termo aconselhamento genético para descrever um processo, entre aspas, de assistência social relacionado à genética e enfatizando a importância de traduzir informações médicas para o público leigo. Desde que esse termo foi lançado, ele sofreu diversas evoluções. Hoje, o termo aconselhamento genético ele é usado desde o planejamento reprodutivo até um possível diagnóstico de condições genéticas, como a doença de Huntington. Essa doença é um exemplo de uma doença autossômica dominante. O que significa? Ela é causada por uma mutação em um gene localizado em um cromossomo autossômico, não sexual, e que uma cópia dele é suficiente para que a pessoa manifeste essa doença. A doença de Huntington ela não tem cura, mas ela é muito comum em famílias que alguém já manifestou essa doença em algum momento. A ética é também um tema central do aconselhamento genético, porque o papel do médico é orientar os pacientes e não opinar.
Então, o paciente ele pode ter tendência a ter, por exemplo, a doença de Huntington e optar por não fazer o teste, porque ele sabe que o diagnóstico, por exemplo, vai muito além de só a doença. Ele vai ter que lidar que essa doença ela não tem cura e que ela vai se manifestar durante toda a vida adulta. Mas se fizer também e der negativo, é um conforto saber que não tem. Mas tem pessoas que preferem não correr o risco e não fazer o teste. E cabe ao médico aceitar, orientar, falar as consequências disso, mas sempre respeitar a decisão do paciente. É necessário também garantir a privacidade do paciente, evitar constrangimentos, por exemplo, no trabalho ou em relacionamentos, tendo a consciência de que os testes podem trazer à tona informações que afetam profundamente a vida das pessoas. Então, a gente conclui que os princípios fundamentais do aconselhamento genético são a neutralidade moral do conselheiro, a não diretividade na abordagem e a proteção da privacidade do paciente. Voltando na questão da eugenia, depois da Segunda Guerra Mundial, esse tema foi muito discutido. A eugenia, ela promovia a seleção e a opressão de grupos vulneráveis com base em características genéticas. Esse movimento ele perdeu a força depois do final da guerra, mas alguns dos seus princípios ainda são muito disseminados na sociedade, como a prevenção de doenças por meio do controle reprodutivo. Eu voltei nesse tema porque o aconselhamento genético ele surgiu como uma resposta a esses desafios, buscando desassociar as ideias eugênicas da sociedade e promover um diálogo educativo entre a ciência e as pessoas. Um dos princípios foi a neutralidade moral. Ela estabeleceu que os profissionais eles deveriam oferecer as informações genéticas de forma isenta de valores pessoais, respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, ela desvinculou essa ideia eugenista do tratamento genético ser um instrumento de controle social e tornou isso uma ferramenta de promoção de saúde. Já foi explicado sobre a neutralidade moral, agora eu vou falar sobre a não diretividade. Ela é outro princípio fundamental, como já foi dito, e ela garante a autonomia do paciente. O conselheiro, ele deve facilitar a vida desse paciente, então ele deve proporcionar informações e orientações, mas sem impor a própria opinião e nem a decisão de terceiros. Isso ainda é objeto de muitos debates, porque normalmente dificulta muito o diálogo do médico, conselheiro com o paciente. Muitos temas do aconselhamento genético são motivos de grandes debates no meio da ciência e no meio do público leigo, uma vez que há uma grande falta de informação sobre a necessidade e a importância desse tema. Seja para família, para casais ou para todos aqueles que se interessarem por esse assunto. Dito isso, é necessário ações de conscientização social para garantir que as pessoas entendam e busquem, caso necessário, o aconselhamento genético. O aconselhamento genético geralmente segue algumas etapas principais. E sua primeira etapa é a coleta de histórico. Na primeira consulta, o profissional busca reunir o máximo de informações sobre a saúde dos familiares, criando assim uma árvore genealógica da família para visualizar os principais transmissores de doença que existem naquela família. Isso inclui informações de parentes de primeiro e de segundo grau, como pais, irmãos, avós, tios e primos. Isso é essencial para identificar as condições hereditárias. Já na segunda etapa, fala da avaliação de risco, que com base nas informações coletadas, a geneticista avalia os riscos de a condição genética estar presente no indivíduo, ou que possa ser transmitidas para as futuras gerações. A terceira etapa fala de teste genético, que o profissional conselheiro pode recomendar esses testes genéticos específicos para confirmar ou descartar suspeita diagnóstica. Então, após o teste, o paciente é informado sobre o resultado envolvendo suas implicações. A quarta etapa é a discussão de resultado, que os testes ou exames são explicados para a pessoa ou família de uma maneira bem clara, considerando tanto nos fatores de risco quanto nos fatores de que tem tratamento.
Então, o aconselheiro genético fala as opções disponíveis para prevenção de tratamento ou de planejamento reprodutivo. Quinta e última etapa é o apoio psicológico. Isso ocorre pois o diagnóstico de uma condição genética pode gerar preocupações e ansiedade. Por isso, o suporte psicológico é oferecido, ajudando as pessoas a lidarem com esse impacto emocional de saber que tem uma condição genética. Por isso, o aconselhamento envolve um suporte psicológico para lidar com essas descobertas. O aconselhamento genético é importante em várias situações, principalmente quando há possibilidade de doenças genéticas em uma pessoa ou em seus familiares. Com isso, estarei aqui passando alguns tópicos sobre o aconselhamento, e uma delas seria o planejamento familiar, onde há casais com históricos familiar de doenças genéticas, como a fibrose cística ou até mesmo a síndrome de Down, que podem buscar aconselhamento para avaliar os riscos genéticos para os seus futuros filhos. E isso é útil para informar sobre as probabilidades e, em alguns casos, as alternativas reprodutivas, como a fertilização in vitro em testes genéticos pré-implantacional. É importante também a detecção precoce de doenças, onde há famílias com histórico de doenças hereditárias, o aconselhamento genético pode ajudar a identificar portadores de mutações genéticas, permitindo medidas preventivas. Pessoas com histórico de câncer de mama ou de ovário, por exemplo, podem realizar testes para mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, na qual os genes BRCA1 e BRCA2 codificam proteínas e reparam o DNA e evitam maiores tumores. O aconselhamento é essencial para famílias que lidam com doenças genéticas sem diagnóstico, claro. Testes genéticos e orientações adequadas auxiliam na identificação das doenças raras, levando cuidados e a terapias mais adequadas. E esse processo é uma abordagem personalizada que permite mais informações sobre a saúde. Eu vou falar sobre a importância da orientação ética e emocional no aconselhamento genético. Esse tema é crucial porque ele envolve decisões que impactam diretamente a vida das pessoas e dos seus familiares. Para começar, a orientação ética e emocional é fundamental para garantir que os indivíduos recebam os cuidados adequados nesse processo, o que significa que é preciso respeitar as necessidades e preocupações dos pacientes, promovendo uma abordagem abrangente ao suporte genético. O aconselhamento genético não se resume apenas a informações técnicas, mas ele também envolve apoio emocional e considerações das implicações éticas. Agora nós vamos discutir a importância do acompanhamento ético e moral no processo da tomada de decisão informada, já que nesse momento o paciente já compreendeu as implicações dessas informações, garantindo que as decisões sejam tomadas com plena consciência das possíveis consequências. A autonomia dos pacientes deve ser respeitada, permitindo que eles façam as escolhas com compreensão das circunstâncias. Também é importante considerar o impacto emocional que o acompanhamento genético pode ter nos indivíduos em relação à questão de privacidade e confidencialidade, que acarreta em ansiedade, medo e principalmente insegurança nesse processo, gerando ainda mais a maior necessidade de um apoio profissional. Eu vou contar o relato da Marisa, que com 35 anos foi ao médico apresentando uma história de casos de câncer na família, e sua irmã de 31 anos, ela está há 3 meses em tratamento de câncer de mama. A mãe teve o mesmo diagnóstico aos 48 e faleceu 6 anos depois. Uma tia e um tio faleceram por causa do câncer, a tia aos 52 anos de câncer no ovário e o tio aos 60 anos de câncer de próstata, nessa ordem. Uma mutação em um gene relacionado a esses tumores foi detectada na irmã, que está em tratamento. O médico, então, ele solicitou, o teste de DNA para saber se a Marisa carrega a mesma mutação. E aí, depois de 2 meses do pedido, a Marisa ainda está decidindo se ela vai fazer ou não o teste, porque ela está assustada com a possibilidade de ter o mesmo diagnóstico, o mesmo destino da família e de conviver com essa mutação. Em resumo, a orientação ética e emocional no aconselhamento genético é vital para o bem-estar dos pacientes. Aqui nós deixamos as referências. Foi isso, obrigada pela atenção.